Com alegria que estamos aqui reunidos com esse grupo, com essa equipe da reunião de Iracema, que também há décadas vem auxiliando, atendendo e socorrendo através desse Espírito iluminado que dirige os trabalhos dessa casa. E sabemos que nesses instantes em que nos unimos em vibrações e pensamentos, é um momento também que a espiritualidade recolhe os fluidos, as energias, as vibrações para socorrer aqueles que se encontram inscritos nos trabalhos dessa casa e, enfim, todos aqueles que a espiritualidade aprove socorrer na tarde de hoje. Fica as nossas vibrações uníssonas a favor daqueles que estão mais necessitados do que nós outros. E o tema proposto é a obsessão e desobsessão, que o Paulinho nos convidou para refletir. Como ele disse, fizemos vários estudos, mas sempre tem uma reflexão nova para os temas já estudados e acrescentando cada vez mais o entendimento nessa tarefa que nos é dada a oportunidade como médiuns. E tem a maneira clássica de começar um trabalho sobre a obsessão, né? A pergunta do Livro dos Espíritos: influem os espíritos em nossas vidas? Todo mundo já deve ter respondido. Muito mais do que imaginais. Influi de tal modo, a tal ponto que de ordinário ele vos dirige. Então a gente vê, nessa pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que nos dão essa explicação e essa abertura, né, do leque para a presença dos espíritos em nossa vida de diversas formas. Então a direção muitas vezes se encontram interligadas aos espíritos em nossas vidas, sem tolher, evidentemente, o livre-arbítrio. Nós não somos máquinas nem robô, né? É por escolha, é por identificação. E o processo obsessivo, a partir dessa possibilidade que Kardec nos coloca, os espíritos colocam Kardec, ele coloca para todos nós, aí a gente vai entender o que é a obsessão, né? Que é a palavra não é usada só para a questão dos espíritos, é uma ideia fixa em alguma coisa, né? Uma perseguição, uma impertinência, segundo a classificação do nosso dicionário. Agora, Kardec, através dessa possibilidade da influência dos espíritos, ele coloca: alguns logram dirigir sobre certas pessoas um domínio, está lá no Livro dos Médiuns. Então, alguns espíritos logram ter um domínio sobre algum de nós. E é uma ação persistente de um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Aí está na Gênese. Então, o sentimento ou a intenção ou a ação da obsessão, ela não é positiva. Por isso que ele coloca aqui que é um espírito mau, que nós só podemos sofrer as influências positivas, né? Que é o que nós temos que procurar. Mas nós temos essa interseção aí através dos espíritos maus em nossa vida. E a causa da obsessão, por que isso acontece? Todo mundo também já deve ter respondido. Sempre é o resultado de imperfeição moral. É sempre, não é de vez em quando. Sempre é resultado de uma imperfeição moral. Aí a gente vai reportar lá no Evangelho sobre as más tendências, né? Que nós precisamos dominar primeiro, porque senão a gente vai utilizar e outros também vão fazer o uso. Então é sempre de uma imperfeição moral. Para que a gente possa situar o que é imperfeição moral, né? O que é moral, primeiramente? É uma regra do bem proceder. Isso é distinguir o bem do mal. Fundamenta-se na observância da lei de Deus. O homem que procede bem, quando tudo faz pelo bem de todos, então ele está cumprindo a lei de Deus. Então é a distinção do bem e do mal. E através das nossas experiências nós estamos aprendendo, né, a distinguir isso com mais clareza, e é justamente o que fala no Evangelho também. Se reconhece o espírito pelo esforço de domar as más tendências e pela sua transformação moral. Interessante
os dois pontos, né, que nos faz fugir da causa primária da obsessão. Então temos que observar bem isso. Acho que por aí até a palestra já pode ser encerrada, né, gente? É só fazer essas duas coisas. E esse distinguir o bem do mal, quer dizer, é uma lei de Deus. E onde está escrita essa lei? Ela está na consciência. Isso aí faz parte da própria criação do espírito. Então, a gente, ao longo das encarnações, nós estamos sacando essas leis de nós mesmos, porque o espírito, ele é criado simples e ignorante para atingir a perfeição. Então, através das experiências, nós vamos descobrindo com mais certeza, ou pela experiência, né, as leis divinas. Então, está na nossa consciência. E o modelo que ele deixa para a gente, que Deus envia, é Jesus, né, que é o nosso modelo e guia, é o nosso governador, é o nosso diretor principal, e é onde também, quando ele fala, eu não vim destruir a lei, mas fazer cumpri-la. Então, ele veio nos dar uma lei divina para que pudéssemos atingir essa perfeição moral que é dita no Evangelho, pelo menos na estatura do nosso planeta Terra, que, como foi falado aí na prece do Mundo Novo pelo nosso amigo Alessandro, é uma expectativa que todos nós encarnados na Terra temos para um futuro. Sabemos que isso é uma construção, mas já existe a possibilidade, pelo tempo de aprendizado que nós já temos no orbe terreno, né? Então, os que merecerem vão ser promovidos para encontrar um pouco, fugindo, né, desses ataques da treva, porque o mal não vai imperar na Terra. O bem tende a surgir com mais eficácia, digamos assim, seria eficácia, né, com mais frequência, ou como uma regra de conduta, que é o que o Cristo nos recomenda. Bom, então a gente cumpre a lei de Deus primeiramente com nossos deveres, né? O dever moral está lá no Evangelho também. O dever, né, é um compromisso primeiro comigo, depois para com os outros. Nós tivemos até oportunidade de falar sobre isso lá para a turma do Leopoldo Cirne. Então, o dever, ele é um código de proceder, ou seja, pelo menos de cumprir as nossas obrigações, que à medida que eu desenvolvo essa capacidade, ou essa dedicação, ou essa abnegação no cumprimento dos deveres, eu vou cumprindo a minha meta como espírito. Então, vamos lá dar uma lida nos deveres, né, que é uma regra geral de todas as leis divinas, o cumprimento do dever. Depende como se cumpre o dever, evidentemente, porque a conduta é que vai determinar os nossos resultados. Então, a moral, a ética e o caráter, elas são leis que vai nos possibilitar melhores condutas diante das situações. E as leis até dos homens é para ajudar isso, né? Para que a gente erre menos. A ética é uma coisa bem discutida hoje em dia para tudo, para nos auxiliar no cumprimento. A gente tem a formação do caráter, né? Essa união da moral e da ética que vai montar o nosso caráter. Por isso, quando a pessoa ela é amoral ou sem ética para certas situações, fala que ela é ruim de caráter, né? Ela não tem caráter, porque não absorveu ainda. Então, as imperfeições que nos rondam é dessa forma. Então, as possibilidades que nós temos para... Então, tudo isso é voltado para o comportamento humano, né? Por isso que nós temos aí as ciências que estuda a humanidade, a civilização, o comportamento, a psique, para que possa ajudar ao homem também a vencer essas barreiras. Então, o conhecimento, ele vem, né? Nós temos aqui um conjunto de ingredientes que nos constitui o comportamento atual que nós temos como encarnados nesse instante, né? Então, junta-se o conhecimento, amai-vos e instruí-vos, Allan Kardec,
O primeiro é o amor, o sentimento nobre, e a instrução, o conhecimento. A experiência, nossa reencarnação é para que vamos adquirindo experiências, né? As nossas formações aqui de estudo acadêmico, podemos assim dizer, é um patrimônio também que nós vamos adquirindo nas profissões, é um aprendizado. Hoje as línguas, ela tem o domínio de línguas facilita a acesso a outras culturas que venham a engrandecer o nosso conhecimento e a nossa experiência. A concepção religiosa também, a gente fica pensando, né? Se não fosse espírita, qual seria meu pensamento hoje? O católico também, o evangélico, enfim. A religião, ela nos dá essa concepção de vida futura, cada um da sua forma, mas a expectativa de um mundo após esse. Isso também é uma questão transformadora, porque através da concepção religiosa que a gente monta a nossa filosofia de vida. O ateu é um tipo de religião que não acredita no após-morte, né? Mas, quer dizer, o materialismo tem causado grandes prejuízos para a própria sociedade nesse sentido. Então, muita gente fala, mas a religião é para se justificar. Não, é para aprender, é para se ligar a alguma coisa superior, que é Deus. A gente fala alguma coisa até feio, né? Não é alguma coisa, é ligar a Deus. Então, para que a gente tenha uma busca melhor. Nós temos outras coisas que nos influenciam também, que é a questão da herança, né, cultural e social, dependendo do lugar que a gente situa, começando da família. Isso aí influencia diretamente nos nossos comportamentos, nós podemos observar. O aprendizado, que é ligado ao conhecimento, que é a questão da educação. Nós temos educação na nossa família, a educação pela nossa sociedade, pelos parentes, pela escola, enfim, é onde a gente está inserido na escola da vida. E a tendência de todos nós repetirmos comportamento. Vejamos aí a moda, né? Quando se dita uma moda, todo mundo está querendo seguir a moda. E André Luiz fala que isso costuma atrasar a evolução do ser, porque tem tendência a ficar repetindo. E na reencarnação, gente, é o que os espíritos sempre nos falam, nós temos essa tendência a repetir comportamentos. Por isso que a obsessão ela tem grande distância instalada, porque nós vamos repetir comportamentos. Se nós estamos aqui para melhorar, eu vou repetir o comportamento de uma vida anterior ou de vidas anteriores, que está registrado e que pode ser estimulado em mim por um espírito que me conheça do passado, ou mesmo os comportamentos atuais, né? A obsessão não é só do passado, a gente tem mania de achar que tudo é do passado. Então, nós temos que olhar isso sim. Então, o Alessandro falou de Santo Agostinho na sua oração, que é o autoconhecimento que é a proposta dele. Então, nós temos que procurar nos conhecermos melhor para que a gente possa realmente fazer essa reforma íntima, essa transformação moral no domínio das nossas más tendências, como nos recomenda o grande codificador Kardec. Então, isso aí é uma mudança de paradigma, né? Eu mudo a minha visão, o meu rumo, o meu olhar. E como nós sabemos, tem as gradações das obsessões, né? A simples, que é essa influência natural que nós temos no dia a dia, e às vezes a gente consegue reverter devido à mudança de padrão vibratório e de pensamento. A fascinação já é a segunda etapa, o segundo grau, né, digamos assim, que é uma situação de um domínio que aquele espírito julga ter, como é a definição da obsessão, e acaba tendo. A gente perde a razão. Então, nós cedemos aos piores pensamentos, muitas vezes até ridículos, que não se encaixa com nossa conduta ou com o meio que estamos,
e buscamos caminhos muito diferenciados por essa fascinação. É como se a gente recebesse uma ordem, né? Uma sedução, ela é sedutora. E nas casas espíritas, umas que a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes nós somos dotados de fascinação e não percebemos, né? Ficamos fascinados por um espírito de ordem não muito elevada e acreditamos em tudo como nos fala no Evangelho, né? Não acrediteis em todos os espíritos, porque nem todos têm visto a Deus. Todos são de Deus, mas nem todos veem a Deus. Então, a fascinação, ela entra como um jogo de sedução, né? E que nos coloca em caminhos difíceis e nos afasta dos pilares que poderiam nos sustentar e socorrer. Normalmente, a pessoa busca o isolamento das pessoas que estariam buscando ir para um caminho diferente do que aquele que ele imagina ser o melhor. Então, ele costuma construir novos caminhos. A gente já teve a oportunidade de acompanhar casos assim. Então, a fascinação, ela é sedutora. E tem a subjugação, também possessão. Kardec referencia a possessão lá na Gênese. O nome subjugação fica mais fácil ao nosso entendimento, porque subjuga a mente. Apesar de ter na subjugação, há uma união perispirítica mais efetiva, que às vezes reflete no corpo físico, devido a essa possibilidade do perispírito permitir essa ligação mais efetiva, que aí passa a ter um domínio efetivo da mente e às vezes trazem doenças ou deformações físicas devido a essa carga energética que se impera durante esse processo. E como nós sabemos, tem várias expressões dessa obsessão, de encarnado para encarnado, às vezes a gente reencarna junto, né? E a obsessão, o projeto continua. De desencarnado para desencarnado, nossos trabalhos de desobsessão, todos aí vocês trabalham com a desobsessão também, a gente vê que muitos estão aguardando o desencarne de outros para que possa continuar a perseguição. Nem sempre consegue, porque a misericórdia divina é para todos. Então, de acordo com a lei do pensamento, das vibrações e da conduta, aquele que não é merecedor, né, ele consegue esse socorro, essa intervenção espiritual. A de encarnado para desencarnado, na obra de André Luiz, a gente vai ver alguns casos, né, que a pessoa desencarna e a mente enfermiça encarnada ainda busca ou leva vibrações negativas ou não consegue perdoar aquele que desencarnou, trazendo esse tormento e até a aproximação desses espíritos. Eu acredito que acaba virando uma obsessão recíproca, de acrescentar essa modalidade, né? Porque, na verdade, eu atraio um espírito em dificuldade para perto de mim. E temos também a desencarnado para encarnado, é que a gente mais estuda, ou que mais presencia, ou que mais fica evidenciada, que talvez as outras ocorrem num plano em que a gente não tem a percepção tão clara. O diagnóstico, digamos assim, porque existe um fio tênue para esse entendimento. Então, a obsessão de desencarnado para encarnado, principalmente nas nossas tarefas de desobsessão, nos atendimentos à casa espírita, nós temos condição de comprovar e verificar, né? E tem a autoobsessão. A autoobsessão é quando a gente mesmo, por não se perdoar, por recordações, às vezes, flashes tão negativos à nossa existência, a gente se auto-obsidia. Tem vários casos de diagnóstico, às vezes até como uma patologia psíquica, né, que é um processo de auto-obsessão. Esse mecanismo da influenciação, nós sabemos que tudo se dá através do pensamento,
da emissão de energia, de uma carga energética, que há a possibilidade de percepção pelo encarnado ou desencarnado, digamos assim, através das vias do perispírito, que é o que nós temos em comum, encarnados e desencarnados. Então, essas vibrações são assimiladas dessa forma. Gostaria até de poder ampliar, mas aí eu já vou fazer um convite para todos vocês, para acompanhar o nosso estudo, um estudo sobre obsessão, que está lá no YouTube, as instruções de Dias da Cruz sobre essa questão vibracional, das vibrações e dos processos obsessivos no encarnado ou desencarnado. Ok? Então, gente, a questão da obsessão, nós vamos ter sempre essa visão da transformação. O Paulo, no Efésios, ele nos fala: renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras, ou seja, da nossa ignorância. Muitas vezes no passado pode ser recente ou distante, né? A gente erra como eu falo, enganadoras. O engano é fruto da ignorância, né? E a gente não podemos nos fixar a essas ignorâncias passadas, a esses erros do passado. Então, por isso que a gente tem que renunciar. E renunciar é muito difícil. Às vezes, coisas que nós trazemos por várias reencarnações, frutas do orgulho e do egoísmo sempre, segundo o Evangelho, que é as chagas da humanidade, muitas vezes nós temos essa dificuldade. Eu lembro, quando eu comecei a frequentar o Espiritismo aí de Sheila, o seu Zezé, ele falava: se você admitir um erro seu, já é 50% da melhora. Os outros 50% vai ser fruto do trabalho. Agora, se não admitir os 50%, né? Aí os outros 50% é difícil de conquistar. Bom, e ele fala ainda mais: renovai sem cessar o sentimento de vossa alma. Então, o renovar pela maneira de sentir. Nós sabemos que as nossas vibrações, elas tomam direção e cor pela questão do sentimento. Então, os sentimentos contrários ao amor, ódio, mágoa, inveja e outros mais, né, nos faz ter vibrações negativas que possibilitam esse acesso aos espíritos ainda em dificuldades. E revestivos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. É para a gente buscar a nossa essência, a criação à imagem de Deus. Então, esse é o esforço para a transformação moral e o domínio das más tendências. Então, com essa questão toda que a gente vê, das possibilidades da obsessão, questão vibratória e principalmente das nossas atitudes, porque a obsessão que nós possamos tratar aqui, a partir de agora, se trata o quê? Dos nossos relacionamentos, de encarnado ou desencarnado, ou co-encarnado ou com-desencarnado, porque ela advém de um outro semelhante a mim, um espírito criado por Deus. E a nossa relação é que vai determinar a instalação ou não de um processo obsessivo. Então, a gente tem que pensar nos nossos relacionamentos, as pessoas que estão a caminho conosco, aquelas que a espiritualidade que nos colocou diante para que possamos aprender, resgatar, amar e seguir, né? Então, outra recomendação que se faz em Mateus, que o Cristo nos faz, é muito direta para essa recuperação, né, dos nossos amores, digamos assim. Reconciliai-vos mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estiverdes com ele a caminho, para que não suceda que o vosso adversário os entregue ao juiz e o juiz os leve ao ministro da Justiça e que sejais mandado para a prisão. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houveres pago o último ceitil. Está em Mateus.
Mateus, Jesus, né, nos disse essa palavra, e Mateus nos relata sobre a necessidade do perdão, sobre a necessidade da reconciliação. Porque aqui ele fala de uma prisão. A obsessão não é um domínio? Você ficar preso a laços de dificuldade daquela mente vingadora que te quer te levar ao mal, é um cárcere. O obsidiado, como a gente vê, é preso, fica num cárcere, né? E seja enviado para a prisão. Essa prisão a gente pode classificar num processo obsessivo como essa limitação, né? Então, fica até enquanto não pagar o último centil. Muitos tratam também sobre a questão da reencarnação, que também não difere. A gente pode ver que essa fala de Jesus da reconciliação, ela se aplica em todo momento para as nossas convivências, tanto encarnado quanto desencarnado. Voltado para os que estão na Terra, serve também para a obsessão, né? A gente pode utilizar para a gente entender essa necessidade de reconciliação. Quando a gente estuda inteligência emocional, que fala dos comportamentos, o autor nos fala sobre educação emocional, sobre a maneira de a gente atuar nos nossos relacionamentos. Ele fala que muitas vezes nós somos o salvador, outras vezes algoz e outras vezes vítimas, num ciclo que muitas vezes demora a ser resolvido. Ele fala numa vida, imaginemos em reencarnações, né? Então, normalmente ele fala que esse sentimento do salvador, aquele que está disponível para o outro, né? Ele visa um excesso de disponibilidade para prestar auxílio, né? E mais tarde gera um conflito, porque muitas vezes a gente se dedica, mas espera o retorno, né? Não seguindo a recomendação de Jesus. Então, aí cessa aquela disponibilidade. Não queremos mais fazer isso, porque às vezes é aquilo que sustentava o relacionamento, né? Então a gente bloqueia, passamos a sermos necessários, enfim, nós perdemos aquela dedicação a uma pessoa por qualquer motivo. Então, vira algoz. Então, muitos casos que a gente vê no trabalho de desobsessão é classificado dessa forma. Então, são pessoas que se acham com créditos vultuosos perante a uma pessoa e entra ali como um cobrador, se acha no direito. Então, passa a nutrir o ódio, né? E, no final de contas, eu dei tudo e não recebi nada. Então, viro algoz, eu vou cobrar. O outro, consequentemente, vira vítima, né? Que passa pelas humilhações, né? Vai adquirindo também sentimentos contrários, não consegue se libertar daquela situação e vira um jogo difícil de ser resolvido, né? Aqui os autores falam que acaba muitas vezes com morte ou agressões físicas graves, que seriam a questão do encarnado. Aí é que a gente vê como uma pessoa desencarna nessa condição, na posição de vítima. Qual a sua... Aí ninguém quer saber qual é a nossa responsabilidade. O que desencarna em posição de vítima, ele pode virar o algoz, porque também não conseguiu pagar. Né? E, enfim, o outro pode reconhecer e vira salvador. E assim vai, às vezes, em relações, né, que a gente fica transitando em posições diferentes com o mesmo espírito ou grupo de espírito, ou, enfim, com a sociedade que vivemos. Então, a gente tem que, né, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, nossa, é por isso que o cumprimento dos deveres é uma profilaxia contra a obsessão. Eu vou fazer o que deve ser feito. Nem é mais, nem menos. Amar é sempre mais, né, gente? Quanto mais amor eu dou, mais possibilidades eu vou tendo, mais evolução eu vou tendo. Então, essa questão do salvador, vítima e algoz vira um triângulo
de posturas que vão se revezando e muitas vezes complicando. E na vida encarnada, quando eu desencarno, pode se instalar um processo obsessivo por causa desse tipo de pensamento, né? No final, todos nós precisamos de socorro e entendimento. E falando para uma equipe aí de trabalho nessa reunião que nós sabemos que cuida desses processos, né, tanto da obsessão quanto da doença, dos reflexos que ela causa no cenário físico, é muito bom a gente voltar à terapêutica espírita, né, que é a proposta de uma casa para o socorro a todos nós da humanidade ainda carentes. Então, a obsessão classificada então como esse processo, o auxílio que necessita tanto o paciente como o agente, né, ou obsediado e obsessor, nós temos a terapêutica espírita, a gente refletindo aqui em 10. Primeiro, a oração. A oração, a prece ela é dita para todos nós, em toda a obra espírita, como o maior agente de elevação de padrão vibratório. Quando eu faço uma prece sentida, eu saio de um plano, às vezes, que eu estou situado, da dificuldade, da dor, do ódio, da penúria, e eu consigo alçar planos mais elevados, né? Então, eu me ligo a situações ou a espíritos que possam vir realmente a nos auxiliar. Quando eu oro por outro também, eu estou fazendo a mesma coisa, estou encaminhando energias de fortalecimento. A mudança do hábito mental é o que é recomendado o tempo todo, sobre o culto do Evangelho. O Evangelho em todo instante. É aquele momento de mudança de pensamentos de um ambiente que eu estou situado. Então, é muito importante a implantação do Evangelho no culto no lar, quando a gente, principalmente, né, nas nossas orientações, quando tem algum caso que venha nos pedir socorro, porque eu acredito que todos nós já fazemos o culto, né? Passes e água magnetizada. É um tratamento que nós vimos as curas de Jesus se deu através disso. Nós não estamos com a pretensão das curas de Jesus, mas é o mecanismo, né, magnético que, aliado aos bons fluidos que os mentores intensificam na nossa câmara de passe para o socorro a vários casos de obsessão e de restabelecimento da própria saúde devido ao afastamento ou ao desligamento dessa ação dominadora por um tempo, para que a pessoa se refaça. Assistências aos familiares, né? Os familiares, além do culto do Evangelho, normalmente, quando se tem um processo obsessivo, aquele que é mais vulnerável, que pode receber aquele desequilíbrio que afeta a família toda, afeta todo o ambiente que ele está. Então, muitas vezes as pessoas falam, fulano é que está daquele jeito. Não, às vezes é um compromisso familiar que aquela pessoa que foi a receptiva. Então, todos precisam de ajuda e de orientação para a compreensão, para que possa realmente conseguir essa mudança do ambiente, do hábito mental daqueles que se encontram ligados a espíritos ainda em dificuldades. Os estudos evangélicos retornam aqui para a gente, né? Não é só o culto no lar, mas é o estudo permanente do Evangelho. Estudos doutrinários, como disse o Paulinho no início, quanto mais estudar, mais nós temos que estudar. Tem muita coisa para aprender, que nessa encarnação a gente não pode dar o curso como concluído, é só iniciado. Então, toda oportunidade do estudo doutrinário, porque vão nos mostrando a outra nossa relação com a vida, né? É um outro patamar, é uma outra visão de mundo que a doutrina dos espíritos nos coloca, como fala no Evangelho, é o Consolador prometido, que veio esclarecer
as coisas que ainda ficaram ocultas, né? E ficará conosco para sempre. O trabalho, né, o processo obsessivo, a tendência da pessoa é sair do seu mundo um pouco. Então, o trabalho é muito importante em todas as ordens. Trabalho é qualquer ocupação útil, segundo a definição do Livro dos Espíritos, né? E a casa espírita sempre é dotada de alguns trabalhos que visa a promoção social. Então, assim que possível, todos nós que tivermos esse processo obsessivo instalado, ou que pudermos orientar, o trabalho dá oportunidade também dessa ligação maior com o plano espiritual e de aprendizado grandioso, né, pelas dores que a gente encontra. A evangelização infantil é também uma tarefa, né, que é de bem para todos, né, no processo obsessivo, em todos os sentidos, de formação de um mundo melhor. Então, o trabalho de evangelização ele tem que ser permanente, incentivado. O Cheiro, inclusive, é de parabéns nessa tarefa, que abrange bastante crianças aqui da nossa comunidade de jovens. E entramos na reunião de desobsessão. Então, muitas vezes a gente acha que é só a reunião de desobsessão é que vai resolver. Ela ajuda. Levar o nome e colocar no caderno, nós sabemos que é de grande importância. Fazer a prece nos momentos finais da reunião, aquele pedido de socorro para aqueles que se filiam à nossa casa, ou na nossa mente, ou mesmo no nosso coração, é de grande importância e sabemos do resultado porque trabalhamos com isso. Mas viu quanta coisa que deve ser feito junto, ou que pode ser feito? Né? Então, por isso, antigamente era aquela questão, pessoa, processo obsessivo, ia para uma reunião de desobsessão. Hoje, nossa compreensão já é outra. Se ele for médio, ele vai trabalhar a educação de sua mediunidade, mas primeiro ele necessita de reequilibrar-se, né, mentalmente e fisicamente para conduzir o próprio trabalho da mediunidade. Pode ocorrer também um processo de qualquer um de nós que estamos em trabalho e atividade, ele não precisa ficar instalado para sempre. Nós também precisamos de recurso. O médium, se nessa condição, tem que ser tratado para que ele volte ao trabalho. É igual quando a gente está trabalhando materialmente. Se a gente tem alguma doença, 15 dias pelo INSS, depois, assim, não melhorar afastamento, ou então aguardar o auxílio emergencial. Então, é um trabalho que nós precisamos estar em condições e aptos para exercê-lo. Bom, no livro Registros Imortais, aqui intimamente eu posso falar com vocês que é o melhor que está tendo, lá é um trabalho realizado numa mesa mediúnica de trabalho de desobsessão no meio-meio, como todos vocês já sabem. E nós temos várias lições e depoimentos de médiuns, de trabalhadores, de pessoas que passaram por processo obsessivo e muitas vezes encarnaram com ele ainda instalado, depoimentos muito interessantes para a nossa reflexão. E tem uma lição que chama Tema Vivo, nesse livro Registros Imortais, que fala da desobsessão. E é o Efigênio Sales Vitor que dá essa mensagem. Ele foi presidente da União Espírita Mineira. Ele fala o seguinte: a desobsessão é um remédio substancial no alívio das condições deprimentes da humanidade. Eu acho essa frase assim tão profunda e direta e tão incentivadora para nós que temos oportunidade de estar trabalhando no trabalho de desobsessão. Ele coloca como um remédio substancial no alívio das condições deprimentes da humanidade. Então, ainda precisamos. Muitas vezes as pessoas nos perguntam: gente, você acha que vai continuar o trabalho de obsessão no mundo de regeneração? Você não acha que a mediunidade está mudando? Né? Até os nossos encontros agora já mudaram, é sinal de tecnologia chegando. Ótimo. Mas quando a gente vai entender que o trabalho de obsessão não é só receber um espírito, qual que é o efeito da aproximação daquele espírito?
através dos fluidos perispirituais e vibrações do médium, nós vamos entender o que ele está falando, que é um remédio substancial no alívio das condições deprimentes da humanidade. Por quê? O mundo nosso é de expiações e provas. Nós estamos aqui com muita coisa para vencer ainda. Estamos esperando uma promoção. E se a gente for estudar o mecanismo, como nos traz, né, principalmente nesses livros do Meimei, que foi voltado para a desobsessão, Instruções Psicofônicas, Voz do Grande Além e Registros Imortais, lá ele fala o choque anímico que o espírito necessita para até recobrar as suas funções. O espírito, nesse estado, que manifesta na reunião mediúnica, ainda está com as sensações de um órgão físico sensório. Então, ele fica com os sentidos como que apagado. Eles nos falam que parece uma pilha ressecada, que através do choque anímico é uma energia nova que chega. Nós temos depoimentos de espírito que falam que conseguiu chorar. Era o remédio que ele precisava, porque ele não tinha uma sensação de estagnação. Então, o ambiente da reunião mediúnica, o choque anímico, as orações são de grandes valias para a libertação desse espírito ou encaminhamento para os espíritos em ligações, às vezes, magnéticas de longa data. Então, há uma ação magnética em tudo isso. Então, nós precisamos do trabalho mais efetivo agora na transição planetária, onde muitos, como diz Kardec, poderão ser socorridos. E no terceiro milênio, um mundo regenerado, quem sabe as nossas necessidades serão outras, mas por enquanto não. E a gente vê muitos lugares que baniram esse trabalho porque acham desnecessário. Agora, ele é muito mais necessário agora, devido estar abrindo mais reuniões de tratamento espiritual no momento em que vivemos, em que as oportunidades vão acontecendo. Então, por isso que eu gosto muito. Então, é um remédio ainda substancial. E ele fala: examinaremos, no entanto, no ângulo vulgaríssimo de nossas atividades, qual seja o impositivo da verdadeira cooperação dos espíritas com o espiritismo. A cooperação dos verdadeiros espíritas com o espiritismo. Ora, vamos ver Chico Xavier, que funda um grupo de desobsessão em 52. Chico Xavier já era Chico Xavier. Série Nosso Lar toda já encaminhada, os livros de Emmanuel todo encaminhado, o trabalho na Fazenda Modelo de psicografia em andamento das reuniões de quarta-feira, reunião segunda, sexta no Luiz Gonzaga, fora aquela multidão de gente procurando. E ele ainda tirou um tempo para convidar o Arnaldo: vamos para um cantinho lá no fundinho, escondidinho, com alguns amigos e familiares, para o socorro aos casos graves que eu tenho presenciado aqui no Luiz Gonzaga. Os instrutores espirituais nos pedem socorro. Vamos trabalhar. Aí, contribuindo, a contribuição do espírita com o espiritismo em total amplitude na sua mediunidade abençoada por Deus. Então, Kardec, no livro, na mensagem, que está publicada no livro A Prece, que são a coletânea de preces espíritas, nós vamos ver uma mensagem dele sobre um estudo sobre obsessão, que está, eu só encontrei essa prece nesse livro, essa comunicação no livro, onde também tem a mensagem para os espíritas no Brasil, datada de 1898. Então, ele reúne-se com o grupo Fraternidade para que pudesse dar essa instrução aos que estavam ali reunidos para a formação da Federação Espírita Brasileira. Ele nos diz o seguinte: primeira questão: deve o espírita tentar a cura de obsessões quando sabe previamente que tudo tem sua razão de ser,
que tudo é feito pela vontade de Deus e até que os cabelos da cabeça são contados? Ou seja, Kardec pergunta, ele mesmo pergunta e ele mesmo responde, né? Se nós, sabendo das nossas imperfeições, sabemos que nós temos uma programação reencarnatória, sabemos que Deus está presente em tudo, nós não vamos procurar a cura dos processos obsessivos? Será que nós estamos contrariando a vontade de Deus? Ele responde, responderei como regra absoluta, sim. Então deve o espírito tentar a cura das obsessões. E ele vem com a segunda questão. Pode o espírita, cônscio de sua fraqueza, da deficiência de sua força moral, ao que nós falamos no início aí, né? Ir ao encontro dos obsessos procurando salvá-los da perseguição, da dor e do sofrimento que os comovem? Vocês sabendo que são tão pequenos, né, vão à procura. Olha o que o Chico fez, ele foi, né? Lógico que a condição moral dele não entra em questão aqui. Mas ele fala aqui, cônscio da sua fraqueza. Ele responde, ainda respondo sim, também como regra absoluta. Então ele aconselha os espíritos a ir mesmo sabendo das suas fraquezas. Agora vem a terceira questão. Mas deve o espírita, levado tão somente pelo conhecimento que tem da doutrina e pela esperança da graça que há de receber, tentar a cura desprezando os meios aconselhados? Não. Isso, meus amigos, pela simples razão de que não deve ser admissível colocar-se à cabeceira um enfermo ou um médico que ignora completamente a medicina. Então a gente precisa estudar, é o que nós estamos fazendo aqui, estudando a obsessão, o processo, procurando através do trabalho, a nossa própria recuperação moral, né, dentro dos princípios trazidos pelos espíritos, né, e os exemplos deixados por nossos precursores no trabalho ativo do socorro aos espíritos sofredores através da reunião de desobsessão. Teve um dia que eu recebi uma caravana, que eu falei do processo da fundação do Meimei, que era para a obsessão. Teve um senhor que levantou e falou assim, mas você está usando palavra inadequada. Eu falei, mas qual palavra que eu vou usar? Não se fala terapia espírita. Eu falei, o senhor pode estar até fazendo terapia espírita. Aqui nessa casa foi para desobsessão, como consta nos livros. É um preconceito ainda, às vezes parece, né? No segmento de espíritas, sobre essa questão que acha que é ofensivo. Não é uma realidade. E a gente não trata isso, não é com supremacia, com superioridade, é com amor. E para todo o trabalho há de ter uma equipe. Vocês aí são uma equipe, a equipe da reunião de Iracema, assim que eu recebi o convite, né? Então tem uma pergunta no Vinha de Luz, os comentários de Emmanuel sobre alguns versículos. Ele tem um capítulo 5, 47, Mateus, que pergunta: o que fazeis de especial? É uma pergunta que Jesus faz aos novos discípulos, né? E Emmanuel faz um comentário para todos nós, muito interessante, em função realmente das nossas fraquezas e dificuldades. É um incentivo que ele traz para todos nós, né? Que faz de especial? Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Eu até arrepio quando eu escuto isso aqui. Outro dia eu estava conversando com um colega lá do Meimei sobre isso, né? Possui patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Lembra que eu falei de concepção religiosa lá atrás, como uma formação de caráter e filosofia de vida, de expectativa, de paradigma? A resposta de Emmanuel. Então a gente tem esse benefício
não é de vaidade, não é só do entendimento, né? É uma possibilidade com o conhecimento que nós temos, é bem diferente da vaidade e da cultura. É um conhecimento para a ação. E ele fala o seguinte: em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem-se nossos ciclos felizes de trabalho espiritual, é justo que ouçamos a interrogação do Divino Mestre: o que fazeis mais do que os outros? O que fazer mais? Em face de tanta orientação, de tanto benefício que o nosso círculo de trabalho nos oferece, nós estamos vendo aí nessa pandemia quanta coisa boa surgindo para o nosso esclarecimento, as oportunidades surgindo aí de estar juntos, estudando, entendendo, mas temos que trabalhar, né? O que fazer isso mais do que os outros? Então não adianta nada ter esse entendimento acima da compreensão normal se nós ficarmos estagnados, então temos que trabalhar. E eu lembrei... Oi? Eugênio, pode fazer uma pergunta? Pode. O Celso pede para te perguntar. Só um minuto que eu perdi. Pelo que o Eugênio está dizendo, devido não estar tendo reuniões presenciais, será que ele pode dizer se os benfeitores estão tendo mais trabalho com a gente? Pergunta do Celso. Ô Celso, tendo reunião ou não, acho que eles têm muito trabalho para a gente. Mas eu acho que nesse momento a assistência ela se faz necessária. Então eu acho que as reuniões mediúnicas devem estar fazendo muita falta, sim, para o socorro, mas a casa espírita ela não está parada, nós é que não estamos indo. Então eu acredito que a prece, né, tudo que a gente faz em nome esse grupo, né, que nós reunimos para alguma coisa, tem beneficiado os trabalhos da assistência espiritual que os bons espíritos têm dedicado a fazer. Mas, e nós não podemos esquecer que, como fala em Nosso Lar, aqui na Terra existem oficinas de trabalho, que são às vezes casas comuns, isso não é regra, tá, gente? É exceção, que a espiritualidade utiliza para aquele socorro emergencial, muitas vezes nas noites de trabalho, onde o lar está mais aquietado. Vocês vão lembrar dessa passagem Nosso Lar. Então, a tarefa mediúnica, ela ajuda-se no alívio a essa dor, né, ou essa condição que nós vivemos na Terra. Mas temos que orar, temos que continuar orando, nós não podemos parar de trabalhar, né? Nós estamos trabalhando, porque a mente e todo trabalho, toda ação útil é um trabalho. Então, eu acredito que as casas espíritas estão lotadas com trabalhos espirituais que a gente não vê a dimensão, mas de uma outra forma, né? Ok, Beth? Gratidão, Eugênio. Posso seguir? Tem mais alguma pergunta? Aqui no chat, não. Se alguém quiser, né, te perguntar alguma coisa, pode abrir o microfone e perguntar. Não é isso, Eugênio? Vocês é que mandam, não sei como vocês é que vão, passa para você me interrompe também depois, né? Bom, então a gente estava falando sobre a questão do que a gente faz mais que os outros, né? E reportamos a Kardec quando ele fez o Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Ele fala uma coisa bem interessante, que só admitiam pessoas que simpatizam com os princípios e objetivos dos seus trabalhos. Aquelas que já estiverem iniciadas nos princípios fundamentais da ciência espírita ou estiverem seriamente animadas ao desejo de nelas se instruírem. Então, olha a questão que Kardec coloca no artigo 13 do seu estatuto. Então, tem pessoas que têm que estar iniciada e fundamentada, né, na própria ciência espírita, como ele coloca aqui, e estejam animadas. Por isso que a reunião mediúnica ela precisa de gente animada, né, nesse desejo de trabalhar. Em consequência, ela exclui os que possam trazer motivo de perturbação às suas reuniões,
por uma atitude de hostilidade e oposição sistemática, seja por qualquer outra causa, fazendo assim perder tempo em discussões inúteis. Nós não devemos atrapalhar o trabalho, porque às vezes a gente causa uma perturbação que faz perder muito tempo. E todos os membros se obrigam reciprocamente à benevolência, o bom tratamento, devendo em todas as circunstâncias colocar o bem geral, acima das questões pessoais e do amor próprio. Isso não serve só para reunião mediúnica, né? Serve para toda tarefa na casa espírita ou que leva os membros a se reunirem para algum trabalho. Por isso que Kardec fala que é preferível reuniões com menos médiums, um grupo menor, do que grandes grupos, que a produção se torna mais eficaz por causa toda essa necessidade de sintalidade, né? De equalizar o próprio conhecimento e o próprio desejo do trabalho e objetivos que o trabalho impõe. Então é mais fácil, devido a essas diferenças que nós sabemos que temos. E ele fala no capítulo 9 do Livro dos Médiuns, no item 340, das reuniões e sociedades, aí ele fala da obsessão dos espíritas, nos grupos espíritas. E isso a gente vê muitas vezes, né? Espíritos malfeitores se ligam aos grupos do mesmo modo que ao indivíduo. Então, a obsessão, ela pode ser também implementada num grupo de trabalho, não é só individual. Ligam-se primeiramente aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando fazer os seus instrumentos e gradativamente vão envolvendo os conjuntos. Por isso que tanto mais prazer maligno experimenta, quanto maior é o número que ele cai sobre o jugo. Capítulo 29, item 340. Então, nos nossos grupos espíritas, nós somos sujeitos ao ataque de processos obsessivos. E aquele que demonstrar maior sintonia com esses espíritos vão trazer essas ideias ou essas discórdias ou esse desequilíbrio e vão formando conjuntos. Por isso que a gente vê até ruptura de grupos. Nós temos várias casas aí que foram criadas outras casas por causa disso. Aí a gente vê no movimento espírita isso também. Vão se formando grupos com ideias que defendem de uma forma ou defendem de outra forma, e às vezes a gente não tem essa vigilância para perceber. Então, nós temos que estar atentos. E ele fala o seguinte: não se deve, portanto, esperar que o mal se haja tornado incurável. Para remediá-lo, não se deve sequer esperar que os primeiros sintomas se manifestem. O que se deve cuidar, acima de tudo, é de preveni-lo. Então, o que ele fala? Não deixar o processo ser instalado. Depois instalado, gente, o prejuízo é evidente. E a prevenção é seguir mesmo o Evangelho de Jesus e tratar as coisas com confiança e transparência. Porque na casa espírita nós temos essa dificuldade. Não pode falar, senão o outro vai achar ruim. Óbvio que não é implicância, que tem gente que é implicante por natureza. Mas casos graves, perceptíveis, né, precisam ser discutidos, principalmente nos grupos mediúnicos, que são de menor frequência, ou seja, números menores de participantes, e a confiança e o discernimento é que rege todo esse trabalho. Então, em qualquer instalação de processo obsessivo, isso tem que ser conversado, né, para observações de todos, avaliação de todos, para que é uma maneira de prevenir, além do amor no coração, né? Mas tem coisas que precisam de ação. Bom, só para organizar o tempo aí, nós temos mais 5 minutos, tá bom? Terminando, então. E Chico Xavier nos fala uma coisa bem bacana, né? Sobre o Evangelho de Chico Xavier. A obsessão acompanha muito de perto o médium. O médium que não vigia é uma presa fácil para os obsessores. É aquele que se torna mais fraco, né? Mediunidade significa porta aberta. E por uma porta escancarada acaba passando quem quiser. A vigilância é uma espécie de sentinela, exigindo a senha dos candidatos a entrar.
Então, a vigilância, né, que é a senha que nós vamos permitir a passagem, né? Então, gente, com essa mensagem de Chico, nós terminamos o nosso estudo, agradecendo de coração pela oportunidade a nós conferida, convidando para quem não se inscreveu ainda no nosso canal Eugênio Eustáquio Meimei, que dá um cliquezinho lá, põe o sininho para que a gente possa continuar estudando junto. Um abraço a todos vocês e obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Iracema nos proteja. E Sheila.